Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje. E o tema da nossa live é rosácea. Como conduzir casos de rosácea com segurança, né, de forma prática no consultório. Nós sabemos que rosácea é uma queixa relativamente frequente e que causa um impacto muito grande na autoestima da paciente. E como a gente não sabe exatamente assim, qual é a causa da rosácea? Sabe que tem vários fatores, né? Que é uma doença inflamatória, tem mecanismos imunológicos, sabe que tem alguma alteração ali neurovascular, fatores genéticos. Então, eu digo que tudo que tem muita coisa envolvida é porque nada é tão 100%, né? Então, a gente vai ter que sempre associar tratamentos. E aí daí é um paciente que a gente vai precisar acompanhar mesmo. Às vezes vai passar uma coisa, não vai ser tão legal, vai passar outra. Às vezes tem uma determinada apresentação, depois pode ter outra. Então é muito importante a gente guiar, né, o nosso raciocínio clínico para o tratamento de rosácea para melhorar a qualidade de vida aí dos pacientes. E aí, para quem não me conhece, eu me chamo Rubélia, eu sou médica dermatologista. E nesse perfil aqui no Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem casos do dia a dia da dermatologia clínica de uma forma prática, segura, sendo resolutivos. E essa live de hoje, vocês sabem, gente, live boa e live com interação. Eu tô só o pó hoje. Se vocês não interagindo comigo, eu acho que eu saio na metade da live e vamos embora, viu? Falem aí, gente, boa noite. Eu interagi com vocês também. Como eu falei, live boa e live com interação. Então já manda uns coraçõezinhos aí pra pessoa que tá morta de trabalhar o dia inteiro e 9 horas da noite vai fazer uma live ainda sobre rosácea. Gente! Meu marido, calma aí, deixa eu pedir pra pegar, que eu esqueci até de botar o celular pra carregar, deixa eu pedir aqui meu marido pra pegar o carregador, senão vai descarregar em 2 segundos. Boa noite, Suzy, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a Cindy, boa noite, Cindy. Deixa eu ver mais aqui quem tá entrando. Gente, conhece algum colega dermato, conhece algum colega médico que trabalha, enfim, PSF, que tá começando a atender agora dermatologia, tá fazendo pós, então já compartilha aí essa live com um coleguinha também, porque pode ajudar bastante, tá? Vocês sabem que eu gosto de ir direto ao ponto, ao Fabrício rindo. Vocês estão rindo, gente? Vocês estão acabados também? Porque tem que ser muito forte pra estar aqui 9 horas da noite também pra assistir uma live, tá? Deixa eu pedir. Ô, meu lindo, pega aí o meu carregador dentro da bolsa, por favor. Ai, gente, mas vamos lá, né? Animação total. Vocês me dão essa animação. Então, se tiverem alguma dúvida, já postem aí nos comentários. Oi, Tamires, boa noite, minha querida. Isso mesmo, interajam comigo aqui pra pessoa não cair aqui dura, cansada, aqui morta. Deixa eu ver mais aqui. Ó, o Fabrício saiu agora do consultório. Isso aí, Fabrício. Eu tô começando a pensar em fazer uma live do vinho. Eu tava vendo esses dias uma cardiologista fazendo a live do vinho. Eu digo, gente, que ideia maravilhosa. Eu digo, pra ver se dá uma animada, né, gente? Pra fazer uma live mais. Deixa eu colocar aqui o carregador, peraí. Calma aí, gente. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Eu cheguei e comecei a responder um monte de mensagem, uns casos que tinham do pessoal dos alunos, e aí acabei esquecendo de colocar o celular pra carregar. E lá achando que a bateria tá maravilhosa, mas bora lá. Deixa eu ver aqui, gente. Bárbara, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Dayana, boa noite. Isso aí, gente. Gostei de ver interações. Vocês já me animaram, tá? Então, bora lá falar um pouquinho sobre rosácea. Eu compartilhei com vocês, gente, lá no grupo do Telegram, o consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre rosácea. Depois baixem lá o consenso, que é muito legal vocês acompanharem depois essa aula com o consenso para vocês, enfim, conduzirem, né? Pegarem o raciocínio que tem lá no consenso e começarem a aplicar no dia a dia. Porque o consenso realmente está bem didático, tá? Deixa eu ver aqui, Cindy. Doutora, eu tô entrando na menopausa. E com essa beleza, veio no início de rosácea, acha bem suave. Já passei por colegas seus e estou tratando com hidratante e protetor solar. Será que dá certo? Cindy. Essa live de hoje aqui é uma live bem para dermato, tá? Então, muitas coisas têm que ser avaliadas pelo dermatologista para poder prescrever da maneira correta. Você vai ver que aqui o conteúdo é bem realmente científico. E aí, todo caso, o básico vai ser sempre um sabonete de protetor solar, mas normalmente você vai precisar sempre de alguma outra coisa. É isso que a gente vai ver aqui hoje, nessa live, quais são essas outras coisas que a gente, como dermato, pode prescrever para ajudar um paciente rosácea. Então, vamos lá. Primeiro, entender qual é a causa da rosácea, né? Que a gente não sabe qual é a causa, na verdade. A gente sabe que a etiologia é multifatorial. Então, existe uma predisposição familiar. A gente sabe, gente, tudo que tem genética no meio é difícil, é muito complicado.
A gente sabe também que tem os fatores imunológicos, tem uma alteração do microbioma da pele. Então, por isso que é tão importante os cuidados com os produtos que se utilizam. Não dá para uma pele de rosácea usar qualquer produto. Por quê? Porque senão vai piorar a irritação, que já é própria do quadro de rosácea. E aí, tem um detalhe muito importante para a gente poder entender no tratamento. Além desses fenômenos, né, imunológicos, da predisposição genética, dessa desregulação neurovascular que existe, a gente sabe que esse processo inflamatório muitas vezes é estimulado por um ácaro chamado Demodex folliculorum. E aí, a gente sabendo disso, um pouquinho, né, da fisiopatologia resumida em 2 minutos, menos de 2 minutos, a gente entende por que a gente utiliza no tratamento da rosácea medicações como, por exemplo, a ivermectina, né? Entendendo que tem um processo ali de desregulação neurovascular, a gente entende por que acontece o flushing, que é aquele quadro, né? Aquelas crises, aqueles surtos que dão de calor, de eritema, de rubor na pele, né? Uma sensação de que o rosto está quente. E aí entende também por que a gente usa, por exemplo, agonistas alfa-adrenérgicos para esses casos, por que vai usar, às vezes, luz intensa pulsada, por que a toxina pode agir ali também. Então, sabendo que tem, como é uma doença que tem uma causa desconhecida, mas a gente sabe que tem vários fatores que já foram correlacionados, então, geralmente, para a gente tratar a rosácea, a gente vai ter que, digamos, atacar todos esses fatores. E lembrando muito disso, tá, gente? Geralmente a gente fala muito hoje em microbioma, em alteração da barreira cutânea, para praticamente todas as doenças dermatológicas. Então, é muito importante saber indicar a rotina adequada de produtos para esse paciente. E aí, beleza. Apesar de não saber a causa, né, específica, mas a gente sabe que tem vários fatores desencadeantes. E vocês imaginam, eu quero que vocês comentem aí comigo, qual é o principal fator desencadeante, assim, aquele que é o mais top, o pior fator desencadeante da rosácea, o que está mais relacionado? Eu quero ver quem acerta aqui. Interajam comigo, gente. Me falem aí, qual vocês acham que é o fator desencadeante, assim, o mais relacionado com rosácea? O que tem maior probabilidade. Fabrício falou aqui calor. Calor é um dos fatores desencadeantes, sim. Mas ainda não é, digamos assim, o principal. Fonte de calor, Dayana também. A gente sempre acha, né, que o calor vai ser... E aí, interessante, gente. Calor e frio também podem causar. São fatores desencadeantes, tá? Mas não é o primeiro, assim, o top 1. Quero ver quem participa. Aqui emocional. Esse é o top 2, Fabrício. Fatores emocionais também, né? Estresse. Então, quem tem rosácea sabe. Ficou estressado, fica com o rosto vermelho. E a Dayana falou, radiação UV. Exatamente. Então, gente, a gente não pode falar em rosácea, em tratamento de rosácea, sem lembrar de que a radiação ultravioleta está relacionada a uma piora da rosácea. E por que eu tô frisando isso? Porque a gente fala tanto, né, pro paciente que tem que usar protetor e tal, protetor, mas às vezes a gente esquece de ir na rosácea, assim, fica muito focado no tratamento, o que vai passar o paciente tomar, o que vai passar pro paciente passar na pele, e esquece que a indicação de um protetor solar adequado é fundamental, e orientar isso. Por quê? Porque a radiação ultravioleta é um dos principais fatores desencadeantes. Em segundo lugar, vai vir ali os fatores emocionais, o estresse, e aí depois tudo isso que vocês estão citando aí, tá? Bebida alcoólica, calor, frio. Gente, o vento pode piorar a rosácea. Sabe aquele negócio assim? Essa doença piora com o vento. Literalmente piora com o vento, rosácea. E aí, ó, alimentos muito condimentados, por exemplo, apimentados, muito temperados, alimentos quentes, né, também. Principalmente, pode ser, não, a gente fala às vezes café, mas não só café, né? Qualquer alimento quente, na verdade, pode piorar o quadro de rosácea. Banhos quentes também. Então, essa questão da temperatura, vocês falaram aí do calor, lembraram do calor bem. Então, tudo que está relacionado ao aumento da temperatura da pele pode piorar a rosácea. E aí, lembrar do Demodex também, que é o nosso ácarozinho, que tem um fator estimulante ali na rosácea. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando aqui. O Miguel, excelente comunicadora. Obrigada, Miguel. Tô animada. Tava desanimada agora, mas vocês animaram aqui na live. Vocês estão... A ideia é dar uma injeção de ânimo, assim, repentina. Uma adrenalina aqui que dá uma animação total aí pra entregar aqui o meu melhor nessa live. Então, beleza. Nós falamos rapidamente aqui sobre os fatores de fisiopatologia, os fatores desencadeantes, que é muito importante, gente. Eu sempre falo pra vocês aqui, em quase todas as lives, quando a gente vai falar para um paciente, explicar o que ele tem, você fala assim, olha, o que você tem é um quadro de rosácea, aqui o diagnóstico é clínico, gente.
é muito importante você explicar o que é. Porque senão, aquele paciente, o que vai acontecer? Ele não vai entender o que ele tem, não vai aderir direito ao tratamento. Como é que o paciente vai entender que a radiação ultravioleta pode ser um fator importante, desencadeante, e que pode piorar as lesões de rosácea se você não explicar isso para ele? E aí você acha que ele vai usar protetor solar diariamente, se ele não tem esse hábito, e se você não mostrar a importância? E aí, quando você explica exatamente o que é que ele tem, o que é aquela doença, quais são os fatores que pioram, porque a gente tem que tentar controlar todos esses fatores desencadeantes. Inclusive, às vezes eu peço para o paciente fazer um diário, porque às vezes o paciente fala assim para mim, não, doutora, a pimenta não piora, porque às vezes a pessoa nem come direito alimentos apimentados, ou às vezes para ela não fez uma diferença o alimento apimentado. Então é legal fazer um diário, assim, tipo assim, olha, veja quando surgir a vermelhidão, calor, uma piora das lesões de pele, o que você comeu, se você comeu alguma coisa, se passou por algum período mais estressante, fazer o diário da rosácea. Porque, como eu falei, às vezes para um paciente, a bebida alcoólica pode ser um fator muito diretamente relacionado com o desencadeamento das lesões, mas para outro pode não ter. Então, por isso que não é uma regra, né? Mas que a gente sabe que tem que orientar todos esses fatores e são fundamentais para o tratamento. Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando antes de passar aqui para a parte da classificação, tá? Antes a gente falar sobre o tratamento, porque também para a gente poder entender o tratamento, a gente tem que entender como é que faz a classificação da rosácea. Metronidazol, você só indica nos casos papulopustulosas? Só, Júlia, só indico nesses casos. Vou falar um pouquinho no final sobre o tratamento. Dayana, eu como dermatologista portadora desse inferno chamado rosácea, realmente é um inferno, afeta demais a qualidade de vida do paciente. Digo que eu mesma sofro para controlar a mim mesma nessa doença chata, odeio rosácea. Nossa, é complicado, né? Impacta muito realmente o emocional. E aí vira uma bola de neve, né? Porque aí o estresse gera uma piora da rosácea, você tá com um quadro de rosácea, você piora por causa do quadro dermatológico. Enfim, é muito chato. Deixa eu ver mais aqui o Felipe. Radiação não só manchas no rosto, mas também no corpo todo, exatamente. O pessoal sempre esquece de orientar a passar protetor em todas as áreas fotoexpostas. Perfeito, Felipe. Isso vale também para melasma. E outra coisa, eu digo, a gente não só envelhece o rosto, né? A gente envelhece as outras partes do corpo e não só dá câncer de pele no rosto. Então, a gente tem que orientar direitinho o paciente, né? Deixe na prescrição, eu digo que é o básico de uma prescrição. O paciente pode vir me dar um bom dia no consultório só. Passei só pra te ver. Então, toma aqui uma receita de protetor solar. Porque não tem jeito, gente. Olha, com o avanço aí da destruição de camada de ozônio, com o que a gente vê acontecendo no planeta, eu digo, há 10 anos atrás, eu já via câncer de pele, muito frequentemente, mas hoje eu vejo muito mais no consultório. E eu não sei como é que vai estar daqui mais 10 anos, né? Então, essa conscientização a gente tem que fazer mesmo. Agora que eu tô vendo que eu deixei aqui uma luzinha, pra você ver a pessoa, eu deixei a luzinha aqui da ring light fosforescente. Então, você já tava vendo não, que eu tava meio brilhando assim? Eu tinha deixado no modo colorido. Ai, que horror. Tinha nem percebido. Deixa eu botar agora para o modo correto aí. Deixa eu ver mais aqui que vocês estão falando. David, perfeito. Obrigada, David. Eu achei que era de propósito. Não era de propósito, não. Meu marido tá achando que eu tô fazendo de propósito aqui. Tava quase uma boate aqui. Vocês não me falaram nada, né, gente? Botei agora uma luz. Ai, ai. Deixa eu ver aqui a Bárbara. Eu tenho também rosácea. Tem dias que parece que vai pegar fogo o rosto. Pois é, né, Bárbara? Às vezes o pessoal fica até perguntando se você tomou sol e às vezes você nem tomou nenhum sol e o rosto tá lá pegando fogo. Beleza. Deixa eu ver mais aqui. Então, pronto. Então, você já vi aqui os comentários de vocês. Vamos para a classificação da rosácea, tá? Antigamente, como é que a gente classificava a rosácea? Todo mundo lembra aqui, né? Às vezes grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, igual acne. Ou então classificava com aquelas formas, né? Eritema telangiectásica, papulopustulosa, rinofima, rosácea ocular. Então, a gente categorizava por essas formas, essas apresentações clínicas. Mas, mais recentemente, a gente viu que duas classificações mais novas de rosácea, que são os critérios de Roscoe e NRS. Inicialmente foi os critérios de Roscoe, depois da NRS que confirmou que os critérios de Roscoe são os melhores, e que é baseado no fenótipo, quer dizer, baseado na apresentação da rosácea. Então, hoje a gente não fala muito, tipo assim, em classificar em graus ou em tipos de rosácea, mas a gente avalia qual é o fenótipo que o paciente está apresentando. E aí a gente tem dois critérios fenótipos, que são os dois critérios principais. Quais são esses dois critérios principais para um diagnóstico de rosácea? Que se tiver, né, um ou outro, a gente fala, não, isso aí realmente é um quadro de rosácea. O primeiro critério
diagnóstico, fenótipo, é o eritema centrofacial. E aí pode estar acompanhado realmente desse flush, que é essa sensação de calor, né, de rubor no rosto, de edema, que dá em ciclos, né, em surtos, em crises. Mas esse eritema centrofacial na rosácea é uma coisa que é muito característica. Claro que outras doenças podem dar um eritema centrofacial, como dermatite seborreica, e não raro a gente tem um quadro de rosácea junto com dermatite seborreica, é bem frequente. Lúpus pode ser um diagnóstico diferencial também. Então a gente vai atentar para outros, né, sintomas clínicos, se o paciente tem outros sintomas. Às vezes quando eu fico em dúvida eu solicito um FAM também para o paciente. Mas esse eritema centrofacial é um dos critérios principais, tá? Fenótipos principais. E o segundo critério principal, que é patognomônico de rosácea, é as alterações fimatosas, principalmente o quê? O rinofima. Então, se você tem um rinofima, é rosácea, tá? Então, esses são os dois critérios principais. Inclusive, quando vocês olharem lá no consenso, vocês vão ver assim, que tem 2 critérios diagnósticos. Às vezes fica um pouco confuso quando você vai ler. Então, 2 critérios diagnósticos, que são esses 2. E aí, o paciente pode ter eles sozinhos, um ou outro, ou os 2, né? Ou o paciente pode ter um critério diagnóstico associado a um critério maior ou a critérios menores. Se o paciente não tiver um desses 2 critérios diagnósticos, ele vai precisar de pelo menos 2 critérios maiores para você fechar o diagnóstico. Deu para entender isso aí, gente? Então, veja, temos 2 critérios principais diagnósticos, que é o eritema centrofacial e as alterações fimatosas, como o rinofima. E temos critérios maiores e menores. Esses critérios diagnósticos, eles podem ou não estar associados aos critérios maiores e ou menores. Se não tiver um desses 2 principais, o paciente precisa ter pelo menos 2 critérios maiores para a gente fechar o diagnóstico. Vê se ficou claro aí. Deixa eu falar, enquanto vocês não vão falando se ficou claro, eu vou falando sobre os critérios fenótipos maiores. Quais são esses maiores que precisam ter pelo menos 2? Flushing, pápulas e pústulas, telangiectasias, alguma alteração oftalmológica. Qual alteração oftalmológica? Blefarite, ceratite, uveíte, conjuntivite. Então, lembrem, gente, às vezes é uma área que a gente não olha muito e não pergunta ao paciente se ele tem queixa ocular, mas a rosácea é uma doença que pode ter comprometimento ocular também. E às vezes o paciente não lembra de falar isso pra gente. Por quê? Porque ele tem dermato, né? Então, olha a região. Pergunta ao paciente se ele tem alguma sensação de corpo estranho, se sente constantemente, né, o olho irritado, vê se tem algum eritema na borda palpebral, vê se não tem descamação, se não tem uma dermatite seborreica, uma blefarite, tá? Então, vamos lá. Então, os critérios maiores... A Dayana ficou claro, que bom. Então, vamos lá. Se o paciente não tiver um dos 2 critérios diagnósticos, você vai precisar de pelo menos 2 maiores. Quais 2 maiores? Flushing, pápulas, pústulas, telangiectasias ou alguma alteração oftalmológica. Lembrando que essas manifestações oftalmológicas podem ser critérios maiores ou critérios menores. Tá lá na tabelinha também, que tá no consenso para vocês, tá? E quais são os critérios menores ou secundários? Por que a gente chama de critério secundário ou menor? Porque não necessariamente esses critérios vão estar presentes na rosácea. Eles podem estar presentes em outras doenças também. Como, por exemplo, sensação de queimação na pele. É uma sensação que você pode ter com a dermatite de contato, que você pode ter na dermatite seborreica, você pode ter na acne. Então, por isso que é um critério menor, tá? Se o paciente sentir ardor na pele, que aí geralmente quando o paciente sente o flushing, a pessoa vai sentir aquele ardor, né? Aquele calor, ardor, a pele fica sensível. Como foi aqui, acho que foi a Dayana que falou aqui que o rosto fica pegando fogo, e fica mesmo, né? Edema, ressecamento na pele. Então, veja, são realmente critérios menores. Por quê? Porque podem estar presentes em tantas outras doenças dermatológicas. E as manifestações oculares também podem ser considerados critérios maiores ou menores. E Rubeli, mas por que saber tudo isso? Porque influencia no tratamento, tá? Então, não precisa ficar muito ligado. Aí, será que é uma forma só eritema telangiectase com uma pápula pustulosa? Claro que se o paciente só tiver eritema centrofacial e telangiectasias, o tratamento melhor vai ser uma coisa. Se o paciente tem pápulas, pústulas, o tratamento melhor vai ser outra coisa. Mas o que a gente precisa ficar mais ligado do que ter uma classificação, né, amarrada, é a gente saber identificar quais são esses critérios ou diagnósticos ou critérios maiores para a gente poder tratar o paciente, porque essas coisas estão assim, ó, tudo entrelaçadas. Certo?
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, ó, já falamos um pouquinho, resumidamente, sobre a fisiopatologia, as causas, sobre os fatores desencadeantes, que é muito importante a gente explicar para o paciente, porque se ele não entende esses fatores desencadeantes, você fica passando medicação e o paciente não melhora nunca. Por quê? Porque ele não entende quais são os critérios de gravidade. Inclusive, gente, eu vou falar até mais para vocês, eu entrego isso por escrito. Então, eu faço as orientações, eu tenho já salvo no computador, que aí eu dou para todos os pacientes, assim, paciente de melasma, paciente de dermatite atópica, eu dou isso por escrito, e rosácea também. Por quê? Porque às vezes você vai falar, mas veja, às vezes a pessoa é tanta coisa, às vezes a pessoa tá pensando em 1 milhão de coisas, tá lembrando que tem que pegar o filho na escola, que tem que, enfim, é muita informação. Então, nada melhor do que você dar por escrito essas orientações para que o paciente leia com calma em casa. Então, eu sempre faço isso, tá? E aí falo para o paciente, você tem que entender bem direitinho o que você tem, porque senão não vai funcionar. Então, beleza. Vamos lá para o tratamento propriamente dito? Mandem aí se vocês têm mais alguma dúvida, que eu já vou para o tratamento agora, tá? Deixa eu ver aqui, a Bianca perguntando, você tem experiência em aplicação de toxina botulínica? Eu vou falar, Bianca, sobre toxina botulínica. Se bem que daria para fazer uma aula sobre aplicação de toxina botulínica para rosácea, mas eu vou falar aqui qual é a indicação principal da aplicação de toxina botulínica e depois eu vou colocar no Close Friends para vocês um resuminho, tá? De como faz a diluição e tudo mais para que vocês possam fazer. Inclusive teve uma aula no MAP, né? Uma aula no ano passado no MAP eu achei super interessante, porque o MAP é o principal evento, assim, que é um evento da Galderma sobre a aplicação de preenchedor, bioestimulador de colágeno, e eles dedicaram uma aula sobre rosácea e mostrando, né, de como faz a toxina botulínica. Eu achei interessantíssimo, porque eu faço pouco procedimento estético hoje no consultório e quase não vou para nenhum evento de estética, mas o MAP eu assisti e esse ano reforçaram de novo, né, principalmente no Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, teve a mesma aula que teve no MAP e eles reforçaram de novo a indicação de toxina botulínica para quadros de rosácea, principalmente quadros de rosácea, eritema telangiectásica, tá? Mas antes de falar da toxina, vamos primeiro para o básico, tá? Que é o básico que todo paciente vai ter que fazer no quadro de rosácea, que é o skincare. Lembra que eu falei lá na fisiopatologia que tem uma alteração de microbioma, tem uma alteração de barreira cutânea, na verdade? Então, a gente tem que tratar isso e tem que tratar adequadamente. Então, eu falo para o paciente, olha, você pode até ficar super controlado da rosácea, mas abandonar esse seu skincare não pode, porque se ele começar ou ela começar a usar algum produto que não deve ser utilizado para uma pele que é uma pele sensível, vai dar ruim, tá? Então, como é que deve ser o skincare numa pele com rosácea? Tem que ser produtos suaves, gente. Não, tem que ser produtos que limpem sem agredir demais. Veja, a gente tem ali, às vezes, uma pele seca e sensível, tem uma pele oleosa e sensível, pode ser uma pele mista e sensível. Mas principalmente quando tem dermatite seborreica associada, quando tem pústulas associadas, a gente vai precisar usar um sabonete que limpe, né, que regule às vezes ali o processo de oleosidade, mas sem ressecar demais. Então sempre, gente, evitem sabonetes em barra, porque sempre o sabonete em barra, por melhor que seja, mais suave que seja, ele vai ter um pH mais alto. E o ideal do pH de um sabonete suave é que seja ali em torno de 5,5, tá? Então sempre, opções de sabonete sem sabão, ou de espuma de limpeza, ou aquelas versões de sabonete tipo alta tolerância, que a gente tem da La Roche, né, tipo EFACA alta tolerância, tem da linha Dermotivin também, da Galderma, inclusive tem uma linha Cetaphil só para rosácea, que é o Cetaphil Pro AR, que tem uma espuminha de limpeza, então sempre opções de sabonetes mais suaves. Vou deixar depois no Close Friends também sugestões de sabonetes para vocês, de uma rotina de skincare para você prescrever para o seu paciente. E para quem é aluno do curso Dermatologia Clínica, na prática do dia a dia, tem um módulo completo de rosácea, onde eu disponibilizei, assim, todos os skincare, assim, todas as opções de sabonete possíveis e imagináveis, tá? Mas quando terminar a live, depois eu vou colocar algumas opções para vocês lá no Close Friends, certo? Então, primeiro, um sabonete sem sabão, espuma de limpeza, algum sabonete suave para higienizar a pele, de acordo com a pele do paciente. Um hidratante que não seja oleoso, então aí eu gosto dos hidratantes com ação calmante, que geralmente tem uma textura toque seco, não oleosa, não comedogênica, né? Que aí a gente tem um monte de hidratantes com ação calmante no mercado, né? Desde da linha Epidrate Calme, Dermovance Calme, agora o Umiditar fez um Umiditar Calme,
Então a gente tem vários hidratantes com ação calme. E tem alguns que são próprios, assim, que a gente indica, assim, até mais especificamente para rosácea, que tem um nome já, o nome de rosácea, como, por exemplo, um da Bioderma, que é o Sensibio AR. Tem o Cetaphil também, que tem um Pro-AR. Então, tem alguns hidratantes já próprios com o nome de rosácea, e tem esses com ação calmante, que são hidratantes mais gentis e que acalmam, tá? Fabrício, pode usar talco líquido? Não prescrevo, porque geralmente esses talcos líquidos, às vezes tem óxido de zinco, então às vezes acabam ressecando. Lembre que a gente precisa hidratar para restaurar a barreira cutânea. Então você não pode usar algo que irrite, entendeu? E geralmente os talcos líquidos a gente, primeiro que eu passo pouco talco líquido. Quando é que eu passo talco líquido? Às vezes uma brotoeja, às vezes, porque normalmente brotoeja, né, uma miliária, a gente melhora até só com a melhora de calor, né, de deixar o bebê mais refresh. Mas cuidado, porque muitos talcos líquidos, né, eles têm parabenos na composição e podem acabar irritando mais. Então, a gente tem um leque de hidratantes aí que restauram a barreira cutânea, então dá preferência, Fabrício, sempre a um desses, tá? E, óbvio, protetor solar, que foi a primeira coisa que eu falei aqui quase uma das primeiras coisas, né, mas dos fatores desencadeantes, o uso de protetor solar. E aí escolha um protetor que não vai arder no olho também, né? Mas um protetor que não arda na pele. Então, cuidado com o protetor em gel, porque às vezes pode costumar arder. Então, eu gosto muito para rosácea de protetores Oil Control, né? Que não são comedogênicos, e de preferência naquelas texturas fluidas. Que a gente tem o da La Roche, anti-oleosidade, tem o da Hygin, Fusion Ora. Então, eles lançaram agora um da Eucerin também, fluido, Oil Control, que aí tem aquela textura de, tipo, não deixar oleosa demais a pele, não arder no rosto e dar um acabamento sequinho também, né? Transparente também, não fica aquela coisa branca no rosto. E você pode usar também protetores com efeito de base, porque quem tem rosácea, uma coisa que incomoda muito é até o aspecto estético, né? De ficar muito vermelho o rosto. Então, você usar algum hidratante, além do hidratante, né? Usar algum protetor com efeito de base, meio que vai neutralizar e fazer uma camuflagem. Isso também já ajuda na diminuição da da ansiedade, né? Que acaba gerando o quadro de rosácea. Outra coisa que pode ser utilizada para limpeza é uma água micelar. A gente tem água micelar para pele sensível, aquela da minha rosa da Bioderma Sensibio, é legal. Então pode fazer a limpeza com água micelar também, no lugar de um sabonete. E eu gosto muito para remoção de maquiagem. Então, você vai usar um protetor com cor, vai remover esse protetor com cor quando chegar em casa. E aí usar uma água micelar dessas com ação calmante também, tá? Não pode ser uma água micelar, qualquer água micelar, né, minha gente? Vocês têm a pessoa que tem rosácea vai ter que fazer um investimentozinho, porque os produtos têm que ser de pele sensível, tá? Então, não esquece, isso é o básico. Ah, mas Rubeli é uma rosácea... Tarará. Não, qualquer rosácea. Esse é o básico de uma pessoa de rosácea. Sabonete suave, hidratante, calmante, suave, né? Não comedogênico, protetor solar também não comedogênico, de preferência numa textura fluida para não irritar a pele. Outra coisa também que eu indico, assim, para todos os meus pacientes de rosácea, porque todo mundo, assim, que usa, vê uma melhora na hora. E aí eu quero saber de vocês, as meninas que falaram que aqui tem rosácea, se vocês já testaram isso que eu vou falar agora e se vocês já sentiram melhora. Água termal. Eu digo que água termal é um negócio assim, que parece ser uma água envasada num frasquinho. Caro, né? Porque você só tem água ali. Você borrifa no rosto, você pensa assim, meu Deus. Pegaram a água da torneira, botaram num frasco e estão vendendo caro, né? Mas não, gente. Água termal dá uma melhora e dá uma refrescância, assim, imediata. Então, apesar de isso não tá no consenso, isso aqui é detalhe prático mesmo, tá, gente? Eu costumo prescrever para todos os pacientes de rosácea. Eu digo, olha, usar várias vezes ao dia. Você pode usar pelo menos de manhã e meio-dia de rotina, borrifar a água termal, deixar ela secar naturalmente, tá? Ó, a Bárbara, sim, adoro, não deixo faltar. Eu amo água termal. Quem mais aqui já usou água termal e já teve experiência com água termal? Eu falei de rosácea, mas serve para tantos outros quadros dermatológicos que possam causar irritação no rosto, tá, gente? Mas rosácea, eu digo assim, vai obrigatoriamente na prescrição. Então, eu coloco lá, tipo, sabonete, número 1, pra lavar manhã e noite o rosto. Na sequência, depois que lavar, né, secar, borrifar água termal, que aí pode ser de uma marca dessas boas, Avene, La Roche, Vichy, todas têm água termal. E tem águas termais de tamanhos diferentes, que tem umas pequenininhas que dá pra levar até na bolsa, tá? Borrifa, deixa secar naturalmente e pode levar na bolsa pra aplicar mais vezes ao dia, se quiser usar, enfim, 10 vezes ao dia pode usar, não tem problema. E aí depois que secar, passar o hidratante e passar o protetor.
Então, eu gosto. Às vezes às vezes a pessoa está em casa, está muito vermelho, roxo, está muito irritado, né? Pode fazer até uma compressa com água termal, deixar, né? Borrifar água termal, botar um algodãozinho e fazer uma compressazinha com água termal. Certo, gente? Então, esse é o skincare, eu digo que básico, básico, básico. Aí vamos pro tratamento tópico, tá? Primeiro da forma só eritema do telangiectase, que na verdade não é uma forma, mas é aquele fenótipo, tem um eritema centrofacial com telangiectasia. Essa forma é difícil pra caramba de tratar. Por quê? Porque, assim, os tópicos não têm uma ação tão maravilhosa para ela. Tem a brimonidina, que antigamente tinha, né? O Mirvaso, mas a gente não tem mais, que aí tem algumas farmácias de manipulação fazem, que tem um efeito de agonista alfa-adrenérgico que até poderia ser utilizado nessas formas com eritema centrofacial com telangiectasia. Porém, o que é que eu mais indico, assim, além do skincare, né? Brimonidina, eu falo pra vocês, eu não prescrevo, assim, não tenho experiência de estar prescrevendo, até porque tinha antigamente, agora a gente tem uma dificuldade de achar. Então, geralmente, para essas formas, eu indico luz intensa pulsada, ou então aplicação de toxina botulínica. Então, além do skincare básico nessas formas, essas duas coisas, né, LIP e toxina botulínica, funcionam muito bem. Os resultados são muito bons. Inclusive, estão lá no consenso como opções terapêuticas para essas formas, apenas que você tem só eritema e telangiectasia, tá? E aí, o que mais? Daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da toxina botulínica. Você pode também indicar para essas formas eritemato-telangiectásicas, né? Antigamente, né? Tem eritema e telangiectasia. Máscaras calmantes. Então, eu falei aqui da água termal, que pode botar também e fazer uma máscarazinha com ela, né? Mas pode fazer máscara de chá de camomila, máscara de chá verde, tem até algumas já prontas. Também ajudam a acalmar aquela vermelhidão, tá? Roberto, você passa metronidazol? Teve uma pessoa que já me perguntou aqui do metronidazol para essas formas. Para essas formas eu não passo antibiótico tópico, nem ivermectina, porque, sinceramente, não é o que tá como melhor opção para essas formas. Realmente, eu tenho uma amiga que faz luz intensa pulsada, então eu acabo encaminhando. A melhor forma de controlar isso aí é fazer luz intensa pulsada, ou então, agora, né, mais recentemente, a gente está começando a usar a toxina botulínica também, com a resposta ótima, tá? Nas formas que tem pápulas e pústulas, claro que pode ter eritema, vai ter telangiectasia, vai ter flushing, pode ter tudo isso junto. Mas se tem pápulas e pústulas, se for um quadro leve a moderado, você pode entrar inicialmente com esses tratamentos tópicos. Se for um quadro mais exuberante, aí eu entro com antibiótico oral. Quais tópicos geralmente eu uso para essas formas? Aí pode ser o metronidazol tópico, né, a 0,75%, em gel, que aí a gente tem o Rosex pronto. Não gosto de deixar por longos períodos ele, por quê? Porque é um antibiótico tópico, né, gente? Então é questão de resistência bacteriana. A gente já sabe que é uma doença que tem uma alteração de barreira cutânea, microbioma, então a gente evita essas coisas por longos períodos. Mas tem o seu lugar, tá escrito lá no consenso também, e eu ainda utilizo, tá? Por períodos mais curtos, tipo um mês. Gosto muito do ácido azelaico, que tem um azelan, tanto em gel quanto em creme. Tá nas indicações também do consenso. A brimonidina seria uma outra opção, a 0,5. Qual é o problema? Eu tenho dificuldade em achar. Me conta aqui, quem aqui que tem experiência, que prescreve, me conta aqui de vocês, quem tem experiência em passar brimonidina e consegue encontrar fácil, tipo assim, nas farmácias de manipulação aí da sua região e que gosta do resultado. Me contem aí, quem vocês estão aqui, me conta aí, se alguém tem experiência. Eu gosto. Opa, peraí, que senão eu acabo encerrando a live sem querer aqui. Me conta aí, quem tem experiência com a brimonidina, para compartilhar aqui com a gente mesmo, gente. A gente vai aprendendo aqui na live também, né, com a experiência dos colegas. Me conta aí, aqui, a Paula, eu encontro em São Paulo. Você manda fazer, Paula, assim, você indica para o paciente para essas formas e tem bom resultado? Conta aqui pra gente, se você gosta. E se você costuma passar quando você prescreve, se você passa só para usar à noite, se você deixa, quanto tempo você deixa, conta aqui pra gente. Fala mais. Então, eu falei que não tenho experiência por causa disso, mas está descrito, por exemplo, encontra-se em algumas farmácias de manipulação. Se alguém tiver mais experiência, me conta aqui nos comentários, compartilha com a gente a experiência da brimonidina. E outra coisa que eu gosto muito de prescrever, enquanto vocês estão falando aí da brimonidina, se tiver algum comentário para acrescentar, coloca aqui. É a ivermectina, em creme. A 1% a gente tem um só Lantra, né, que é pronto. A ivermectina,
Lembra que eu falei que lá na fisiopatologia a gente tem a participação do Demodex, que é um ácaro, né, estimulando ali a resposta imunológica. Então, por isso que a gente utiliza. Pode ser utilizado a ivermectina oral? Pode também, mas o que a gente usa mais, assim, até porque usa por um tempo mais prolongado, pode ser utilizada é a ivermectina tópica. Aqui a Paula, manipulo facilmente, não tenho muita experiência, estou começando a usar. Ah, beleza. Então depois conta pra gente aí como é que tá a sua experiência, se seus pacientes estão gostando. As meninas que têm rosácea aqui que falaram pra mim que odeiam, o hashtag odeio rosácea. Me conta aqui se você já usou brimonidina, se tem alguma boa experiência. Compartilha aí com a gente, tá? Então, geralmente, todos esses tópicos, os que eu mais uso, né? O Rosex, ácido azelaico e ivermectina tópica, eu deixo para uso noturno só, tá? Durante o dia eu deixo o sabonete, água termal e hidratante calmante. Beleza. Outros tópicos que podem ser utilizados, vocês podem fazer fórmulas, né? Como, por exemplo, com sulfacetamida de sódio a 10%. E aí vocês podem colocar outros ativos calmantes também aí, que da preferência de vocês. Enxofre a 5% pode ser utilizada. Peróxido de benzoíla pode ser utilizado a 5%. Só lembrando que às vezes o peróxido pode irritar um pouquinho. Então, sempre orientar o paciente a usar camadinha fina, a hidratar antes. Mas são opções terapêuticas, até porque, como são quadros crônicos, você às vezes não vai deixar o paciente usando apenas uma coisa, tipo, o resto da vida. Então, normalmente, às vezes eu passo, por exemplo, uma ivermectina para usar uns 3 meses. Depois eu vou trocando, às vezes deixo um ácido azelaico, depois eu vou passar, às vezes, um peróxido, às vezes eu vou passar um Rosex, dependendo da forma que o paciente esteja apresentando. Mas, com certeza, alguma coisa a pessoa vai ter que utilizar. Por exemplo, eu tenho acne, até hoje. E aí eu sempre estou usando alguma coisa para acne. Não tem isso que eu vou usar uma coisa, acabou e parou, não vou usar mais nada. Além de manter a rotina de skincare, eu tenho que manter alguma coisa de uso noturno para poder controlar o quadro de acne. Então, o paciente rosácea sempre é uma doença crônica, gente. Então, ele não tem cura, tem controle. E controle depende da forma que você está apresentando agora, que a gente vai tratar de acordo com a forma de apresentação. Então, orientem isso também, que às vezes a pessoa quer o remédio que acabe a rosácea, mas não tem um remédio que acabe a rosácea. Deixa eu ver aqui. Lucas, pode pedir para manipular o ácido azelaico junto com a ivermectina? Lucas, eu nunca utilizei as duas coisas, não. Eu passo uma, eu passo outra. Nunca tentei. Não sei se também tem estabilidade. A gente pode tirar essa dúvida, às vezes, até com um farmacêutico, né? Que se tem estabilidade para manipular os dois. E veja a questão de preço também, né? Se vai ficar um preço legal. Mas também não vejo necessidade. Eu tenho bons resultados fazendo isso que eu falei. Orientando os fatores desencadeantes, prescrevendo uma rotina adequada de skincare e prescrevendo ou um ou outro para usar à noite, tá? E aí a gente pode, como eu falei, se forem quadros leves a moderados, a gente pode usar só o tópico, mas quadros mais graves, quadros mais extensos, aí eu sempre entro com tratamento oral. Aí vamos falar um pouquinho sobre tratamento oral. Safira, gosto do Rosex Solantra também. São os meus preferidos junto com o ácido azelaico. Dayana, eu uso compressas de vasoconstrictor nasal durante o flushing. Dayana. E você gosta? Você tem uma possibilidade também, né? E aí você embebe a gás, embebe o algodão e deixa ficar 10 minutos. Vai bem. Isso aí não tá no consenso não, né? Mas a experiência de uma pessoa que é médica, a experiência que tem rosácea. Depois conta mais aí como é que você faz esse trem. Não, bora lá. Enquanto a Dayana vai compartilhando aí o que é que ela faz aí da experiência dela mesmo prática, vamos falar um pouquinho sobre tratamentos sistêmicos, tá? Aqui a Dayana, na falta de brimonidina, naridinho. Olha aí. Bom saber, tá vendo? Gente, eu aprendo demais com vocês aqui. Eu venho pra ensinar o meu conhecimento e sempre eu aprendo algum treino nas lives. Hoje teve uma colega que tava morrendo de rir, que assistiu agora uma live que eu fiz semana passada sobre imunobiológico. E a Priscila falou na live de um exame que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu digo, que exame é esse que eu nunca ouvi falar? Eu digo, gente, meu Deus do céu, só eu que não sei desse exame. E ela disse, você fez uma cara. Eu digo, mas é porque eu não sabia mesmo. Eu digo, sabe quando você nem ouviu falar no negócio? É diferente assim, pelo menos isso aí já ouvi falar. A gente entende, pelo menos, que tem um mecanismo de ação aí. Mas é engraçado. E olha aí, muito obrigada aí, Dayana, por você ter compartilhado aí. E é bom saber, gente, porque troca de experiência, a gente vê que pode, às vezes, enfim, testar algumas coisas, entendendo aí a fisiopatologia, sabendo que tem um mecanismo ali neurovascular, né? E que a gente usa esses agonistas, né? Alfa-adrenérgicos para melhorar, então faz todo sentido. Mas oriento os pacientes a usarem pouco, porque tem o receio de rebote. Ah, com certeza. Mesmo
brimonidina também não pode ser utilizada por longos períodos. A gente orienta a usar por pouco tempo. Perfeito. Então vamos lá, tratamento sistêmico, tá? Da rosácea. A melhor opção são as ciclinas, né? As tetraciclinas. Eu tenho preferência, assim, geralmente pela tetraciclina, eu digo a tetraciclina raiz, aquela simples, boa e barata, e pela limeciclina, tá? Que tem o tetralizal, que é o que eu mais prescrevo. Mas, Rubeli, pode ser outra, doxiciclina, minociclina, pode, gente. Você vai passar qual? Aqui você tem mais experiência. Se você não tem experiência com tetraciclina, por que você vai passar tetraciclina? Mas tem experiência com minociclina, então prescreve minociclina. Rubeli, eu gosto de doxiciclina. Ótimo, todas elas podem ser utilizadas num quadro de rosácea. O mais importante é você saber que não vai prescrever por uma semana, tá? Quadro de rosácea, você vai fazer tratamentos aí igual a gente faz para acne, igual faz para outras doenças inflamatórias, como hidroadenite, por exemplo, que a gente prescreve por quê? Eu passo 30 dias, reavalio o paciente, normalmente eu passo mais 30 dias. Então, de 60 a 90 dias. Aí a gente deixa porque o antibiótico não tem só uma ação ali antimicrobiana, mas tem uma ação ali anti-inflamatória. Por isso que as ciclinas, né, essas tetraciclinas, são tão bem aceitas e são tão bem, como é que eu disse, tem uma resposta tão boa, porque elas têm um mecanismo de ação dela, essa ação anti-inflamatória também. Então, gosto dessas duas opções, são as minhas preferidas, mas pode ser qualquer ciclina. E uma outra opção de tratamento oral, só não pode ser junto com a ciclina, é a isotretinoína. Então, eu tenho experiência também para pacientes, né, com a rosácea, numa forma moderada para mais, quase grave, né, de prescrever a isotretinoína. Só que a isotretinoína para rosácea, a gente prescreve doses muito, 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 muito baixinhas. Tipo 10 miligramas por dia, 20 miligramas 3 vezes na semana. Geralmente uma dose de 0,3 miligramas por quilo dia, tá? Então são doses, não demonstra um resultado melhor se você usar uma dose de meio miligrama ou de 1 miligrama por quilo. Então, subdoses de isotretinoína podem ser utilizadas com boa resposta. E aí você não precisa fazer o tratamento igual da acne, né? Se bem que agora da acne a gente também mudou o tratamento, né? Não calcula mais aquela dose mínima, dose máxima. A gente deixa a isotretinoína até a melhora clínica e mantém por no máximo 1 mês, 2 meses no máximo. Então, da mesma forma para rosácea, a gente mantém por curtos períodos mesmo, de 4 a 6 meses ali. E aí, como eu falei, vai usar, pode ser que precise usar depois de uns 2 anos de novo, depois de 1 ano, pode. Mas aí você vai avaliar, claro, com a apresentação clínica do paciente. Só lembrando que nunca, jamais, em hipótese alguma, usar as ciclinas, as tetraciclinas com a isotretinoína por causa do que pode dar, né, de hipertensão intracraniana, de um falso pseudotumor cerebral, síndrome do pseudotumor cerebral, né? O paciente tem um quadro de hipertensão intracraniana pela associação dos dois medicamentos, tá? Então, só esse detalhe aí. E aí, pode usar o tratamento oral com o tópico? Sim. Eu só não gosto de associar o antibiótico oral com o antibiótico tópico. Eu gosto de deixar. Se eu entrei com antibiótico oral, eu escolho uma daquelas opções que não são antibióticos tópicos, tá? Por quê? Pela aquela mesma coisa de microbioma que a gente fala tanto hoje. O que mais de tratamento? Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre a toxina botulínica, que está sendo muito utilizada agora em alta, né? Todos os congressos têm falado sobre toxina botulínica para rosácea. E aí, geralmente, qual é a indicação de toxina botulínica para rosácea? São aquelas formas que tem o eritema cérvico-facial, que tem as telangiectasias. E aí a gente faz com aplicação intradérmica. Então tem que fazer, né, com agulha mais superficial, para aplicações mesmo, realmente muito pontinhos bem espalhados e aplicações bem superficiais. E a toxina numa dosagem mais diluída do que a gente faz na aplicação de Botox. O resultado realmente é muito bom. Depois eu vou compartilhar com vocês lá no Close Friends essa questão do tratamento, da diluição bem certinho, para saber se for fazer Dysport. Eu uso Dysport, Rubeli. Qual a diluição que a gente faz pro Dysport? Se for você, eu uso uma toxina tipo Botox, o Zeume, enfim, a Bota, como é que você faz a diluição? Então, vou colocar aí colinha para vocês depois no Close Friends, tá? Para quem não tá aqui, não tá ainda no Close Friends, me manda lá no direct a carteirinha do CRM, porque aí no Close Friends só entra quem é médico. Porque lá eu boto o ouro, né, minha gente? Eu boto tudo rasgado, com muitas doses, casos clínicos, então tem que ser médico para poder entrar no Close Friends.
Deixa eu ver aqui, a Dayana. Também tem bons resultados com manipulação de antioxidante oral, protetor solar oral e doses baixas de vitamina A por períodos de 90 a 120 dias. Depois removo vitamina A da fórmula. Legal, Dayana. E faz sentido, porque a isotretinoína é a vitamina A, né? É um retinoide também. Então faz sentido usar doses baixas de vitamina A. E a questão da fotoproteção do antioxidante oral também é legal. Eu não prescrevo de rotina o antioxidante oral para rosácea, mas eu acho que faz todo sentido. E gostei da sua sugestão, tá? Beleza, gente. Então, outros detalhes de rosácea. Rosácea ocular. Então, a gente viu aí no meio da live que eu falei sobre os critérios maiores e menores para diagnóstico da rosácea. E aí, os sintomas oculares são muito importantes e às vezes a gente não lembra de perguntar. E aí, Rubeli, você manda para oftalmo? Eu digo, gente, eu tenho um irmão oftalmo, né? Então já facilita muito minha vida. E aí, como tem associado às vezes sintomas de blefarite, eu acho legal um oftalmo examinar. Mas na impossibilidade, não tem um oftalmo, o paciente às vezes não está em condições de fazer uma avaliação oftalmológica agora para ver se tem mais algum comprometimento ocular. Mas o paciente tem sintomas oculares, sente sensação de corpo estranho, sente uma vermelhidão na pálpebra, tem dermatite seborreica, tem blefarite. O que você pode utilizar? Além da higiene com um sabonete suave, né, que a gente já falou, pode ser utilizado lágrimas artificiais, então colírios lubrificantes, indicar óculos de sol. Então, a gente falou da fotoproteção. E um bom óculos de sol, tá, gente? Porque não é para comprar aqueles óculos de feira que mais passa, que não tem nenhuma proteção, nenhum tratamento UV naquele óculos, então acaba piorando, né? Então, um bom óculos de sol com tratamento para luz UV pode ser utilizado topicamente, os mesmos tópicos que a gente utiliza, não a Sozelaico, tá? Mas assim, metronidazol, ivermectina, lá no consenso tem descrito. Eu, particularmente, nunca prescrevi um tópico desse para usar em pálpebra, mas está descrito lá no consenso que pode ser utilizado, tá? Normalmente, o que eu faço? A rotina de skincare, oriento a higiene adequada, principalmente se tiver blefarite. Pode passar um colírio lubrificante, que igual a gente passa para isotretinoína, mas eu indico o acompanhamento também com o oftalmo, tá? Porque pode ter, enfim, outras alterações oftalmológicas que a gente não consegue ver só assim, só olhando. Como, por exemplo, um uveíte. Você tem alguma fórmula para compartilhar? Dayana, que a Miriam foi perguntando, compartilha aí, Dayana, se você tem alguma fórmula de antioxidante oral, qual que você prefere? Se você coloca polipode leucotomo, se você coloca luteína, se você coloca... Como é que você faz? Qualquer coisa, Dayana, se você ficar muito extenso para colocar aqui, você me manda no direct o que você gosta do antioxidante, que eu coloco depois lá no Close Friends, tá bom? Segura aí, Miriam. Me chama no privado que eu te mando. Ótimo. Depois você manda pra mim também pra eu compartilhar lá no Close Friends, tá? Beleza. Outra coisa na rosácea ocular que pode ser utilizada é o ômega 3, tá? Até tá lá no consenso. A gente sabe que o ômega 3 tem essa ação anti-inflamatória e pode ajudar também nos quadros de rosácea ocular. Nas outras rosáceas, tá descrito? Não, mas eu acho que é uma boa utilizar. Tá descrito lá pra rosácea ocular o uso do ômega 3. Então, fica aí como mais uma orientação para vocês. Ômega 3, eu gosto muito de um da marca Vitafor, que tem 2 tipos de ômega 3 lá dele, mas o que eu mais gosto, assim, por testar mesmo, gente, como paciente. Porque geralmente tem uns ômega 3 que, por Cristo, você fica rotando peixe o dia inteiro, né? E esse eu gosto. Eu acho não fica aquele gosto residual que às vezes tem uns ômega 3 que deixam, tá? Se o paciente tiver rinofima, eu encaminho, assim, dependendo, se estiver inflamado, né, lesões inflamatórias, eu entro com antibiótico oral, pode entrar com dose baixa de isotretinoína também, mas se não tiver um quadro inflamatório, aí eu encaminho para cirurgia plástica, para fazer cirurgia ou também fazer dermoabrasão, mas eu não faço, eu encaminho para um cirurgião plástico que faz, certo? Mas pode ser utilizado outros métodos de ablativos, tá? Laser de CO2 poderia ser utilizado, ATA também, até crio, não tenho experiência. Por quê? Porque eu mando, se tiver inflamatório, eu trato. E aí depois mando para o cirurgião para poder fazer algum método para diminuição do rinofima. Certo, pessoal? Então é isso na live de hoje. A gente fez um resumão praticamente do consenso de tratamento de rosácea. Então, o que a gente viu hoje aqui? Vimos um pouco dos mecanismos de ação, da fisiopatologia da coisa, que apesar de não tem uma causa específica, mas a gente tem um entendimento de alguns fatores que podem piorar, e esse entendimento nos ajuda no raciocínio clínico para o tratamento.
Lembrar de orientar os fatores desencadeantes, gente, não esqueçam isso. Orienta o paciente a fazer um diário da rosácea para ele perceber o que é que ele piora, quais são os fatores que pioram para o caso dele, lembrando muito de radiação ultravioleta, estresse, calor, frio, alimentos apimentados, condimentados. Falei um pouquinho sobre a nova classificação, a mais recente classificação de rosácea, que não é baseada mais em graus, nem em formas, mas em critérios fenotípicos maiores, menores e critérios diagnósticos. Falei sobre o tratamento, as opções de tratamento tópicos, né, para rosácea, quais as formas de tratamento para rosácea só eritema telangiectásica, antiga, né, com eritema e telangiectasia, da aplicação de botox, de luz intensa pulsada, e as opções de tratamento oral também para essa patologia. E é isso, gente. Agradeço muito a participação de vocês, tá? Live perfeita como sempre. Obrigada, Paula. E ficou legal aqui porque vocês interagiram bem, compartilharam a experiência. E vocês sabem que live boa é sempre live com interação, tá, gente? Ó, daqui a pouquinho eu vou compartilhar uns detalhes com vocês aí da live que eu falei que iria deixar lá no Close Friends. Pra quem é aluno do curso, nem precisa. Por quê? Porque tá tudo super mastigado, detalhado, nos mínimos passos, lá na plataforma, no curso, no módulo de rosácea. Mas para quem não, eu vou compartilhar algumas sugestões aí para vocês também, para vocês aplicarem na prática do dia a dia de vocês. Tá bom, pessoal? Ó, gente, beijo, obrigada aí pela participação de vocês e pela interação e fiquem com Deus, viu? Até a próxima.